Olá pessoal, olá. Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Vocês pensaram na nossa super mentoria, na nossa super live de ontem, que a gente falou sobre relacionamento? O que passou na sua cabeça depois de tudo que a gente comentou? Eu sugiro sempre que você... Oi, Sandra, tudo bem? Graça, tudo bem? O que eu sugiro sempre para vocês, pessoal? Sempre, dá uma olhada nessas lives que a gente faz. Ontem eu deixei gravada, não é? E eu sei que algumas delas eu acabei não deixando gravada, mas sempre há várias dessas lives gravadas. Dê uma olhada nela, reassista, preste atenção, porque muitas vezes é como um livro, não é? É como um livro, ou seja, sempre alguma coisa de novo que a gente pega quando a gente volta a dar uma olhadinha nela. Então, sugiro que fortemente que você sempre dê uma olhada, volte ali, que sempre é alguma coisa diferente que a gente pode ver, né? Oi, Ana, tudo certinho? Então, ontem a gente falou sobre relacionamento. É uma parte tão importante nossa, porque assim como, do mesmo jeito que a gente está no nosso relacionamento, a gente acaba estando no nosso trabalho, né? E a gente precisa entender. Oi, Marta, tudo bem? Hoje estou fazendo todos os nomes, não é? Mas eu vou acertar. Tudo bem, Tami? Como estamos? Então, é tão importante. E eu gostaria até de perguntar para vocês o que você, Ana falando boa noite, estava assistindo a aula da mentoria gravada. Boa, Ana, essa que é a ideia. Sempre volte até lá, sempre dê uma olhada, porque e medita um pouquinho, viu, Ana? Pensa um pouco sobre aquilo que a gente falou na mentoria. E se você tiver dúvida, entre em contato, solta o seu áudio, tá? E se você quiser também soltar ali na mentoria, também solta ela, vale a pena compartilhar, não deixe as coisas só para você. Olha o Michael aí, tudo bem, Vanessa? Vanessa, brindes do dia, hein? Quanto tempo, hein, Vanessa? Espero que vocês estejam ótimos todos por aí, viu? E eu gostaria até de saber de vocês que é o seguinte, o que vocês acharam daquela live de ontem, não é? Sim, fiquei com a cabeça cheia, né? Essa aqui é a ideia é que a gente pense, que a gente medite. Eu tenho que dar os parabéns para vocês, porque vir aqui todas as noites e a gente falar sobre temas tão importantes e vocês meditarem sobre eles e colocarem eles em prática, é efetivamente assim que a gente muda a vida. E o tema de hoje justamente é um pouco sobre isso, é sobre como a gente precisa efetivamente parar um pouco de olhar para trás, não é, pessoal? A gente precisa começar a olhar para frente. Por que é tão importante para a gente olhar adiante? Porque muitas vezes a gente tem uma grande tendência a ver sempre o lado negativo das coisas, ver o que a gente perdeu, ver aquilo que a gente não tem mais. E se a gente sistematicamente a gente começa a ensinar o nosso cérebro que nós queremos voltar e ficar olhando um filme passado da nossa história, sistematicamente você tende a repetir esse filme no futuro. E é muito triste, é muito chato quando você está sempre preocupado com algo que a gente passou. Pessoal, como é que a gente sabe o que é bom e o que é ruim? É basicamente na base da comparação. Então a nossa vida é muito uma questão de comparação. Você sabe que, por exemplo, muitas vezes você passa por uma situação difícil e você acha, puxa, eu acho que a minha vida vai acabar com isso. Mas se você puder, nesse momento, fazer um contraste, ou você se colocar numa situação mais extrema, né, você vai perceber que há situações muito piores que essa que você está passando. Assim como, às vezes, você quer melhorar a sua vida, e você se compara com pessoas que fazem coisas melhores que você, não é? Então você percebe que é um degrau superior que você pode fazer na sua vida. Então, muito da nossa vida é uma questão de comparação. Agora, a comparação, se você olhar ela de um jeito negativo, tende a nos empurrar para baixo, tende a nos trazer para baixo. É por isso que eu sugiro sempre o seguinte, olhar para trás só se for para você dar uma olhada em como não fazer algumas coisas e também olhar naqueles momentos em que você teve muito sucesso na sua vida. Porque ter sucesso na nossa vida ou fazer as coisas direito, pessoal, é uma questão de hábito. É hábito do que você focou, hábito do que você falou, hábito de como você lidou com a sua fisiologia. E se você fez algumas coisas erradas no passado, o que eu sugiro fortemente para você é o seguinte, uma das melhores técnicas que existem, tá? É você lembrar que tudo que você fez foi ter utilizado uma estratégia que não funcionou. Lembre-se sempre disso. Eu sugiro fortemente a gente prestar atenção no nosso vocabulário e um dos melhores jeitos que a gente tem que fazer na nossa vida e que funciona muito bem, e tão poucas pessoas fazem isso, é lembrar o seguinte, não se associe às suas ações. Não diga eu errei, ou eu sou ansiosa, ou eu sou aquilo, tá? Ou aquela outro tipo de coisa. Sempre separe você da sua ação. Então é muito mais interessante você falar o seguinte, olha, eu utilizei uma estratégia que não funcionou, ou ainda não encontrei a estratégia errada para chegar onde eu quis, não é? É muito melhor do que você falar eu errei, eu me enganei, eu fiz a coisa errada, e você começar a se chicotear e trazer a culpa para suas costas, não é?
A Marta está falando de viver agora, espelhando nos aprendizados da jornada. É essa que é a ideia, né? Então, dê uma olhada. Se você quiser o seguinte, poxa, como é que... Sempre todo mundo tem algum momento do passado onde a gente deu certo, onde a gente fez uma coisa legal, onde a gente tem um certo orgulho sobre nós mesmos. Todo mundo tem um momento como esse, é ou não é? Seja um pequeno momento onde você foi bem numa prova, ou quando você conseguiu aquele emprego que você queria, ou depois, de repente, você conseguiu um grande relacionamento que você tanto quis, é ou não é? Oi, Fabiana! E nesses momentos, se você perceber, você vai perceber uma tendência de hábitos que você teve. Então, alguma coisa que você fez com o seu corpo. Porque o segredo está todo aí. É alguma coisa, se você se lembrar de como você respirou naquele momento, se você se lembrar do que você focou e do que você falou para si mesmo, esse processo, se você repeti-lo, você vai ter o mesmo sucesso novamente. Ou se você repetir o mesmo processo antigo que você não deu certo, e você continuar fazendo a mesma coisa, você vai continuar tendo os mesmos falhas do passado. Então é por isso que essa live de hoje é o seguinte: não vamos ficar olhando para o passado, não vamos ficar olhando para aquelas coisas que nós perdemos, não vamos ficar olhando para aquelas coisas que nós não temos mais, mas vamos ensinar o nosso cérebro vamos ver o que a gente pode ter no futuro, o que eu posso conquistar, o que eu posso fazer hoje para mudar o meu futuro, o que eu posso fazer nesse momento, o que eu posso estudar, que ser humano que eu posso me transformar, não é? Como que eu posso tirar algumas regras ou algumas travas da minha vida de uma tal maneira que eu crie uma plataforma para transformar o meu futuro. Essa que é sempre a ideia, pessoal. Então, assim, não fique, aliás, se chicoteando, se massacrando, se batendo sobre coisas que você já fez. Fez, esquece, dá uma olhada, aprenda com aquilo e esquece, apague da sua mente. Você precisa, de uma vez por todas, começar a criar o hábito de apagar da sua mente tudo aquilo que você fez de errado. Você olha aquilo, veja o que aconteceu e apaga. Olha aquilo, veja o que aconteceu, aprende com aquilo e apaga. E olha sempre adiante. Isso é um hábito, pessoal, que a larga maioria de nós não temos. E eu demorei muito tempo para pegar esse hábito. Foi uma luta muito grande comigo, porque eu sistematicamente ficava me culpando. Poxa, mas que estúpido, não acredito que você fez isso. Uma pessoa, sabe, que já teve um passado como o seu, não acredito que você errou nesse tipo de coisa. Uma coisa tão simples muitas vezes, né? E eu aprendi que, de repente, se a gente parar, não é? E ficar olhando adiante, isso nos dá um ânimo, nos dá uma esperança, não é? Mostra que é possível a gente transformar o nosso futuro. E quando a gente olha aquilo que a gente errou, tudo que a gente vai fazer para o nosso cérebro é o seguinte: é mostrar o quanto incapazes nós somos, que pouco talento muitas vezes que a gente tem. A gente vai ficar ensinando para o nosso cérebro que não vale a pena experimentar porque você pode errar de novo, não vale a pena testar porque você pode errar. Então muitas vezes a gente tem às vezes até receio de conversar com algumas pessoas ou de desenvolver o nosso relacionamento com algumas pessoas, porque a gente olha para o nosso passado e vê que nós erramos em alguns daqueles momentos e a gente não quer errar de novo. Ao invés de você falar o seguinte: como é que eu faço para consertar isso? Como é que eu faço para não mais fazer isso? Como é que eu faço para atrair aquela pessoa? É completamente diferente de você falar o seguinte: poxa, eu errei no passado, eu não quero errar de novo. Eu tropecei naquilo, eu não quero tomar esse tipo de decisão. Oi, Márcio, eu machuquei tal pessoa, eu não quero mais machucar aquela pessoa novamente. Todas as vezes que você fica utilizando muitas vezes a palavra não, né? E você fica olhando um erro do passado, você fica ensinando o seu cérebro que você quer de verdade repetir o seu passado. E é isso que você fica falando para ele a todo momento. Por quê? Por que isso é tão importante? Você vai falar: mas Maurício, isso é possível? Sem dúvida. Porque o nosso cérebro ele vai por aquilo que você mais foca, aquilo que você mais presta atenção, aquilo que você mais repete no seu cérebro. Você já deve ter ouvido falar, algumas pessoas dizem que uma mentira recontada várias vezes se torna verdade. E é isso que acontece, porque você fica recontando tantas vezes aqui no seu cérebro, que você acaba acreditando que aquilo que você está repetindo, na verdade, aconteceu, quando às vezes não aconteceu. Então, se isso acontece no passado, e isso acontece com coisas boas às vezes na nossa vida, isso acontece com coisas ruins também na nossa vida. Então lembre-se do seguinte: você é o diretor do seu filme. Conta uma história do que aconteceu, ou reconta aquela história de um jeito que te propulsione a ir adiante. Porque no final do dia, pessoal, a gente não tem muita ideia do que aconteceu mesmo, né? Então, se você criar um colchão onde você conta aquilo de jeito melhor e você para de olhar para o passado, né, as coisas vão ficar melhores. Então, eu gostaria de pegar o seu compromisso, se você puder, e assumir. Se você puder, assuma esse compromisso comigo hoje. Eu falo o seguinte: eu, a partir de hoje, quinta-feira,
não vou mais olhar para o meu passado. Eu, a partir de hoje, eu vou traçar um dedo na areia e vou olhar para o meu futuro apenas. O meu passado já foi, eu vou esquecê-lo, eu vou enterrá-lo, eu não vou mais olhar para ele. O que foi, já foi e eu vou olhar para diante. A única coisa que eu vou olhar para o passado é apenas se eu quiser criar ânimo sobre alguma coisa que eu fiz de legal para o passado que me proporcione a fazer algo de melhor para o futuro. Do contrário, risca e deixe o passado no passado. Pessoal, lembre-se, até na Bíblia se diz que quem pega no arado e olha para trás não é digno do reino. Então, precisamos realmente deixar para o passado. Não se preocupe mais com o passado, que ele já foi. Enterra ele. Assuma essa responsabilidade comigo hoje, que você vai ver como a sua vida pode se transformar de uma vez por todas. Se você já decidiu, que ensina mesmo isso para você. É bom até. Você decidiu errado, não tem problema, né? Decidir errado, mas sabe, continue tomando decisões na sua vida. Porque são a partir das nossas decisões que nós mudamos o nosso futuro. E decisão significa o quê? Cindir, né? Se você der uma olhada na palavra cisão, né? Cindir, você separar, né? E você separar, o que significa? É você separar para criar algo melhor. E é isso que a gente sempre tem que procurar. Como é que você faz? Bom, Maurício, mas eu não quero errar, eu já errei do passado. É por isso que eu sugiro sempre a você, crie o hábito também de se envolver com pessoas boas, com pessoas, sabe, que já conquistaram bastante coisa, pessoas que já se esforçaram, pessoas guerreiras, pessoas otimistas, pessoas, sabe, que sempre estão olhando adiante, que têm boa energia, não é? Se envolva com esse tipo de gente, porque eles vão te envolver, eles vão te contaminar com ânimo para você querer fazer mais. Nós precisamos nos envolver com gente boa. Você quer mudar a sua empresa? Traga gente boa. Eu estou nessa empresa atual que estou fazendo um trabalho, pessoal, e a gente, só para compartilhar com vocês, né, do quanto importante é isso, eu estou fazendo um esforço enorme nessa empresa para eles contratarem pessoas boas. Mas contratar pessoa boa significa também pagar mais, e é verdade. Só que esse pagar mais nos traz retorno imediato, porque ele faz no mínimo com que você gaste menos, no sentido de que erra-se menos, toma-se decisões melhores. Então, no médio prazo, você ganha muito. Parece, sabe, a gente faz uma correlação que pagar muito caro para uma pessoa certa, a gente vai perder. Não vai não, você vai ganhar muito, 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 muito. É muito melhor você ter um bom parceiro, né? Uma pessoa que te empurra, do que você ter uma pessoa que só te segura e você ter que ficar empurrando ele a todo momento. Oi, Forquete, tudo bem? Faz sentido esse tipo de coisa, pessoal? Mega, 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 mega importante prestar atenção nisso daí, tá bom? A Alessandra, a advogada, falou o seguinte, lutar pelos sonhos. É isso mesmo, pessoal. Então, o que acontece se você só olhar para o passado? Fala, Maurício, mas assim, eu tenho costume, porque na minha família, porque olha, é complicado eu não parar, não olhar para o passado, porque eu sempre me lembro, porque aquela pessoa me traz para o passado, porque sempre Pessoal, o nosso cérebro funciona assim mesmo. Ele quer te proteger e muitas vezes ele acha que o jeito melhor de te proteger é fazendo com que você pare na sua vida, com que você não experimente mais, com que você não teste mais. Mas a nossa vida, a gente só consegue evoluir quando você experimenta, quando você testa, quando você vai para cima, quando você, sabe, vê até onde vão os seus talentos, quando você se solta num relacionamento. Esse se soltar, sabe, acreditar que realmente é possível, é assim que a gente cresce. Mas o importante é você não se associar com o seu erro, se associa com as suas vitórias, se associa com, sabe, testar o seu melhor, testar para as outras pessoas. E à medida que a gente para de se preocupar com a gente começa a se preocupar com a pessoa que está à nossa frente, assim a gente começa a melhorar a nossa vida. Porque quando a gente olha para a gente, pessoal, a gente vai sofrer. A gente vai passar mal. Todas as vezes que você percebeu o seguinte, poxa vida, eu não estou me sentindo bem, eu não estou confiante, eu estou com medo, eu estou irritada, ou qualquer coisa como essa, eu te garanto que você está olhando mais para você do que você está se preocupando em cuidar das outras pessoas. Porque o único jeito de a gente sofrer na nossa vida é quando a gente tem um rompimento de expectativa. E a gente tem um rompimento de expectativa quando a gente criou as nossas expectativas. Quer dizer que nós determinamos como as coisas deveriam ser, de acordo com as nossas regras. E pessoal, toda vez que a gente determina como as coisas deveriam ser de acordo com a sua regra, vai dar mal, vai dar ruim, como diria meu filho. Vai ficar ruim. Então é o seguinte, agora se você for flexível, se você se permitir, não é, fazer as coisas, se você se permitir experimentar, se você se permitir se adaptar perante a vida, essa é uma das maiores habilidades que nós podemos ter.
Então, lembre-se sempre do que a gente chama de princípio da utilização, pessoal. O que o princípio da utilização diz? Não importa o que te aconteça, use aquilo, use. Comece a criar o hábito de olhar alguma coisa que cai na sua mão, olha para ela e fala assim, independentemente se é quadrado, se é retangular, se é triangular, qualquer coisa, olha para ela e fala assim, como isso que a vida me deu, que o universo me deu, como que eu posso utilizar ele? Se ela colocou na minha mão, se ela colocou no meu destino, como que eu posso utilizar isso para o meu benefício? De que maneira? Crie esse hábito, sabe? De esteja as coisas boas, esteja as coisas ruins, crie o hábito de se perguntar, tá? Aconteceu algum acidente, aconteceu alguma coisa que você não queria, né? Puxa, como que eu posso utilizar isso para mim agora? Como que eu posso ganhar com isso, sabe? Às vezes coisas horrorosas como, eu fui deslocado de um departamento para outro, não é? Ou tal pessoa fez isso comigo, ou de repente eu fui mandado embora. Olha para aquilo e fala assim, como que o fato de eu ser trocado de departamento, ou a pessoa achar que eu sou melhor no outro departamento, ou eu achar erroneamente que eu fui rejeitada, como que eu posso utilizar isso para o meu bem? Pô, de repente eu posso aprender uma coisa nova, de repente eu posso me provar novamente, de repente a vida está me dando a oportunidade de eu mudar as minhas escolhas, né? Às vezes há tanto tempo que eu estou empurrando uma decisão minha, eu acho que a vida está me empurrando, me colocando numa situação chata para eu finalmente tomar uma decisão. Sério, pessoal, mega importante. Às vezes a gente está num relacionamento, às vezes a gente está namorando uma pessoa e a gente está com uma pessoa que não nos merece, com uma pessoa que a gente sabe que não vai melhorar, sabe que vai nos sugar, sabe que só nos traz para baixo. Rompa com aquilo. Vamos procurar uma pessoa melhor, vamos procurar uma pessoa que vai de acordo com nossos princípios e valores. A gente não pode se diminuir perante os outros, a gente não pode se diminuir perante pessoas que muitas vezes são da nossa família mesmo. Não se diminua, não se reduza para se encaixar na expectativa daquela pessoa, tá ok ou não? Siga o seu caminho. Faça aquilo que você realmente tem que fazer. Só assim você vai ficar feliz, pessoal, porque um dos maiores arrependimentos, aliás, eu vou até dizer diferente, uma das únicas coisas que você não vai querer sentir na sua vida é arrependimento. Arrependimento foi o seguinte, puxa, eu poderia ter testado, eu poderia ter experimentado, eu poderia ter feito e não fiz. Não fiz porque eu não queria chatear tal pessoa, não fiz porque eu não acreditei, eu não fiz, né? E aí você vê uma pessoa fazendo aquilo que você criou, que você poderia ter feito, e aí ela tendo sucesso, e aí você vai querer, não acredito que ela está fazendo isso. Eu poderia estar nessa situação, ou já poderia ter começado há 3 anos atrás. Sabe? Que hoje seja o momento que você fala o seguinte, eu vou olhar para o meu futuro, eu vou criar alguma coisa de diferente. Certa vez eu estava vendo um caso, né, verídico de uma pessoa que era um atleta norte-americano, né, de rugby, e ele namorava um namoro, né, então assim, jovem, né, e namorando a moça que era a pessoa que eles mais idealizavam, né, e tudo mais. E aí, de repente, ele estava indo para a casa dela e o grande amigo dele, o melhor amigo dele, estava dirigindo o carro, né? E acontece que ele foi e ele dormiu, ele relaxou, né? E foi dormindo ao longo da estrada e acontece que o amigo dele está muito cansado e dormiu. Bom, eles acabaram sofrendo um acidente, né? E quando eles se acidentaram, o amigo dele foi empurrado para fora do carro porque ele estava sem cinto. E ele que estava com cinto, ele ficou dentro do carro e o carro amassou e rompeu a coluna dele, ele ficou paraplégico. E o amigo dele não aconteceu praticamente nada, só alguns arranhões. Bom, naquele momento ele diz o seguinte, que ao invés dele, né, no primeiro momento ele falou, o que aconteceu? E a primeira coisa, obviamente, foi uma revolta, por que Deus fez isso comigo? Olha, pô, meu amigo, ele que estava dirigindo e não acontece nada com ele, eu que estava dormindo, passivo, e eu fico paraplégico com uma coisa como essa. E aí em seguida ele começou a perceber, deu um insight na cabeça dele, ele falou o seguinte, não, como que eu posso usar isso para o meu benefício? O que eu tenho que fazer? E ele começou a fortemente, radicalmente buscar uma coisa boa para aquilo. Olha só que coisa curiosa, essa pessoa, ele, num curto espaço de tempo, ele correu para criar um tipo de cadeira de rodas especial. Ele se tornou dono do próprio negócio. Ele ficou, depois de algum tempo, ele ficou multimilionário. Ele começou a pensar nas 9.000 coisas, né, que é o livro dele, que ele poderia fazer sendo um paraplégico. E ele foi fazendo uma a uma, porque ele decidiu não olhar para cima, mas olhar pelos outros, em como que ele poderia mostrar para as outras pessoas que a vida pode acontecer mesmo que você seja um paraplégico. E aí ele saltou de paraquedas, ele mergulhou no fundo do oceano, ele fez todas as atividades que uma pessoa que tem um corpo são, né, poderia ter feito.
Mas ele fez isso para provar que é possível. E aquela moça que ele namorava quando ele estava super bem, super fisicamente bem, se tornou a esposa dele. E ele teve 3 filhos, né? Por quê? Mas como? Pessoal, porque ele ficou tão emocionalmente, né? Não fisicamente, mas emocionalmente tão atraente, uma pessoa que unia tantas as pessoas, que trazia tanta vibração, né, com o estilo de vida dele, que ele era apaixonante de ficar do lado. E ele motivava as outras pessoas a empurrar. Então, pessoal, se ele conseguiu fazer uma coisa como essa, você também consegue. Eu lidei com muitos atletas que são deficientes físicos. Pessoas que no início eu não sabia muito bem como lidar com eles, não é? E eu fiquei por 3 anos lidando com esse pessoal. São pessoas, um não tem perna, outros não tem braço, outros nasceram cegos, outros ficaram cegos ao longo do caminho. Eu me recordo até de uma mocinha uma loirinha de olho claro, né? E ela disse que ela foi no oculista, eu acho que na faixa com mais ou menos acho que ela tinha uns 11 anos de idade, e ela foi no oculista e de repente ele errou na prescrição dela. Deu uma química errada no olho dela e ela ficou cega dos 2 olhos, né? E ela é impressionante porque assim, como ela sabe como são as coisas, não é? Você conversa com ela, ela olha para você. E você nem percebe que ela é cega, porque ela não tem aquele olho claro, né? Normalmente quando uma pessoa tem uma deficiência ocular. Ela tem o olho bonito, né? Um olho assim, normal, e ela olha para você. E ela sabe exatamente, ela dá os passos, e às vezes as pessoas até tropeçam nela, porque ela sabe exatamente como é que são as coisas. Ela fala assim, lembro que uma vez eu estava cuidando dela, né? Porque eu cuidava desses atletas, ela falou assim, Maurício, você pega a minha bolsa? Eu falo, como que é a sua bolsa? Ela falou assim, aquela bolsa com uma faixa amarela e alguns detalhes rosa na ponta. E ela sabia exatamente como é que era a bolsa. E ela nadava. Todos os atletas são nadadores, pessoal. E aqui, nessa região nossa de Indaiatuba, nós temos cerca dos melhores atletas de natação do Brasil. Atletas que tem todo tipo de deficiência, um deles só tem apenas 20% de visão. Eu me recordo que, olha só uma coisa interessante, Márcio, esse atleta um dia, ele estava descendo, né, um nadador de nado peito, e outro dia eu vi ele descendo a nossa rua numa velocidade, e eu falei assim, cara, como que você desce? Tem 20% de visão, como é que você desce desse jeito? Eu falei assim, Maurício, é só prestar atenção aqui, eu sei quando tem um carro, não tem. Eu falei, você tá maluco? Ou seja, vive a vida feliz, escreve poemas, ele ajuda um monte de gente. Então, você começa a perceber que, uau, é possível. É possível a gente mudar a nossa vida, é possível a gente transformar a nossa vida, não é? Com tudo que a gente tem. É por isso que sempre, pessoal, a vida vai nos dar muitos desafios, mas sempre olhe para aquilo que a vida te dá e pergunte o seguinte, como que eu tiro o melhor dessa situação? Como é que eu transformo? Se a vida me deu é porque é importante para mim. Como é que eu mudo essa situação para eu mudar a vida das outras pessoas, tá ok? A Helena está falando o seguinte, não podemos nos acomodar, não ter medo das mudanças, de forma alguma, né? De forma alguma. Mas está falando o seguinte, não se faz pelo fato de ter medo do julgamento. E é um fato que geralmente, quem está mais próximo é quem menos dá crédito a quem mais julga. É verdade. Acredito que é o maior desafio lidar com esse público. Esse é o que a gente chama de princípio da familiaridade, né, Marta? A pessoa, no final, acaba nos dando tanto crédito sobre essas coisas, né? Então, lembre-se sempre do seguinte, pessoal, não é o fato que acontece na nossa vida, mas é como que a gente interpreta esse fato. Então, tome conta. A gente, sabe, a vida, o universo, né? Eles nos deu uma coisa muito forte, isso, que é o que a gente chama de livre-arbítrio, de escolher, de decidir o que aquilo significa para você. Então, tome essa decisão de tentar não se proteger da vida. Afinal, a gente não consegue se proteger de nada, não é? Do que você consegue se proteger, para ser honesto? Nada, né? Às vezes você vai atravessar a rua e tudo pode mudar. Então, o que eu sugiro para você é o seguinte, a única coisa que você pode controlar é decidir o que as coisas significam. Tome controle sobre a sua comunicação interna. Utilize ela de uma maneira que você sempre seja uma pessoa otimista, que você não seja uma pessoa reclamona, que você não fique olhando para trás, mas que você olhe para frente, que você seja uma pessoa agradável, sabe? Que você crie um ambiente onde você atrai as pessoas para você. Precisamos fazer isso. Se você às vezes fala, poxa, eu sou uma pessoa introspectiva, não é? Eu não sou uma pessoa muito de pessoas,
Duvido, 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 duvido. Se você olhar para dentro de você, você vai perceber que já teve momentos quando você era criança, lá atrás, com 2 anos de idade, 3 anos de idade, eu tenho certeza que você era uma pessoa que brincava, que se divertia, que não tinha vergonha, que dava risada de tudo, que era uma pessoa curiosa. E aí eu te pergunto, em que momento que isso mudou? Porque em algum momento você virou essa chave. E eu acredito que esse momento foi o dia que alguém te criticou, que alguém que você amava te julgou, que você perdeu, que você sentiu inseguro de perder, não é, aquele amor daquela pessoa. E aí você tomou uma decisão. Cala a boca. Não se exponha. Né? Não brinque com a vida, porque se você brinca muito, quer dizer que você é uma pessoa irresponsável, sabe? Não seja uma pessoa divertida, porque se você é uma pessoa muito divertida, os outros vão olhar para você e falar, você não tem problema na vida, é ou não é? E você deve ter algum problema, porque você é tão divertido, né? Então é o seguinte, pessoal, pense nisso. Eu queria deixar essa mensagem hoje de quinta-feira, pessoal. Eu sei que para alguns é feriado, outros não é? Mas, pessoal, pense nisso. Pense nisso. Lembre-se de como você era quando você tinha 2, 3 anos de idade. Pergunte para sua mãe, para sua avó, como é que você era, né? Eu tenho certeza que se eles te conheceram com essa idade, eles vão te falar o seguinte, você era uma pessoa muito alegre, muito divertida, muito brincalhona. E eu te pergunto, por que não? Por que não voltar a ser uma criança? Afinal, como se diz na Bíblia, o reino do céu é das crianças, é ou não é? Por que não voltar a ser uma criança? Brincalhona, não é? Deixar de ser velho emocionalmente, sabe? Tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é ruim, tudo é negativo, tudo eu vou perder, tudo eu não tenho mais, tudo eu reclamo. Volta a ser aquela criança divertida, alegre, que atrai as pessoas, curiosa, é ou não é? Que brinca com tudo, é assim mesmo. Volte a ser, volte a ser. E eu acredito que se você voltar a ser uma pessoa assim como você era, você vai atrair muito mais gente do que você imagina. Porque as pessoas vão olhar para você e falar o seguinte, eu não tenho medo de ficar do lado dela. Ela é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa, não é, íntegra, é uma pessoa que não tem medo de mostrar as emoções. E quando a gente não tem medo de mostrar as nossas emoções, as pessoas ficam curiosas com a gente, porque a gente fica uma pessoa muito congruente, não é? E elas não têm como agarrar a gente. Porque a gente é livre, a gente é solto, a gente é tranquilo. E aí as coisas começam a acontecer, porque você começa a passar a mensagem para o seu cérebro, está tudo bem. E aí quando está tudo bem, ele começa a te dar uma energia que você nunca viu na sua vida. Energia, vontade de fazer, vontade de crescer, vontade de se desenvolver, vontade de ajudar, vontade de brincar, é ou não é? Sem julgamento, sem criticar, é uma outra energia na nossa vida. Experimente isso, pessoal. Uma das grandes mudanças, não é, que eu fiz na minha vida foi o dia em que eu decidi voltar a acreditar, voltar a ser criança. Não é? Como eu era. Pensa nisso. Marta falou, tô lascada, sempre ouvi que era chorona. Ah, duvido, viu, Marta, mas você... eu acho que talvez esse seja um pedacinho de você. Você com certeza não chorava 24 horas por dia, não é? Tem os momentos de alegria, tem os momentos de diversão, tem os momentos de curiosidade. Talvez o pessoal que falou isso aqui seja o pessoal que se incomodou com o seu choro. Mas se você perguntar o seguinte, como que eu era nos momentos divertidos? Né? E a pessoa vai te falar. Dá uma olhada nisso, você vai ver como as coisas se transformam na nossa vida. Que a gente chora, qualquer criança chora, qualquer criança faz coisas absurdas, não é? Mas tem algumas coisinhas, algumas características que são absolutamente únicas na sua vida. Legal, pessoal? Ótimo ver vocês por aqui. Hoje foi quinta-feira. Pessoal, depois vocês me digam o seguinte, eu gostaria de saber. Coloque em prática isso que eu estou sugerindo, se você puder. Experimente e venha na próxima. Venha na próxima e compartilhe. Fala assim, Maurício, eu coloquei em prática e eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo daquele jeito. Sempre olhe em termos de sensação, o que eu estou sentindo, porque a maneira como você sente determina como você age. E a maneira como você age determina como o resultado que você tem, tá bom? Marta, pode dar uma olhada, investiga aí, Marta, para de olhar para as coisas negativas, tá vendo? Olha, você vê como é que são as coisas, né, Marta? Olha que coisa curiosa. Eu estava fazendo, por exemplo, na mentoria, e eu falei o seguinte, olha, ela sabe disso, olha, a gente não pode falar coisas que nos limitam, coisas que criam obstáculos, aí depois eu vou falando, não, mas é uma limitação na minha vida, um obstáculo na minha vida, e olha só essa coisa curiosa que a gente falou, não é? Olha para as coisas otimistas, foca no que te empurra adiante. E a gente tem de olhar aquilo que é negativo na nossa vida. Ah, sempre me diziam que eu era chorando. Não, peraí. Se transforma nesse filme, Marta. Pergunta para ela. E aqueles momentos bons, aqueles momentos legais. Como é que era quando eu brincava, quando eu era divertida? Como é que era? Você vai ver que as pessoas... Nossa, você era uma criança maravilhosa. E é isso que a gente tem que focar sempre. Tá bom, pessoal? Ótimo. Eliane, experimenta isso, tá?
Graça, vai ficar gravada? Vou deixar gravado, pessoal. Eu sei que eu não tenho deixado muitas lives gravadas, mas se vocês me pedirem, eu deixo gravado assim. Pessoal, não esqueça de compartilhar isso com as pessoas. Muitas vezes a gente não sabe, mas às vezes uma pequena frase de alguém pode transformar a vida de outras pessoas. Não subestime isso, pessoal. A vida nos usa para ajudar as outras pessoas. E às vezes você nem sabe que está ajudando. Às vezes aquilo que não te pega tanto, mas às vezes uma outra pessoa pode pegar e transforma a vida dela, não é? A Marta falando, bora fazer outra live juntos? Vamos sim, Marta. Vamos escolher um tema aí, sem dúvida. Vamos fazer mais uma live junto. Vai ser um prazer, não é? Tá bom? Forquete, obrigado pela atenção. Ana, live sensacional. Obrigado, Ana. Sempre bom te ver por aqui, não é? Ó, Giovana aí. Não tinha te visto aqui, Giovana. Você me perdoe, viu? Eliane, Kátia, muito obrigado, né? Obrigado mesmo pela atenção. Uma ótima noite para vocês. Um bom final de quinta-feira. E amanhã tem sexta-feira. O que significa isso? Que vai ser um arrastão, ou seja, todas as lives numa tacada só. Muita informação de uma só vez. E a gente se encontra amanhã. Pessoal, hoje aconteceu, eu queria só fechar aqui compartilhando com vocês que aconteceu uma coisa muito legal comigo hoje. Uma mudança, vocês vão ver o resultado daqui a pouquinho. Hoje foi uma dessas coisas que eu gostaria de falar para vocês. Aconteceu uma coisa que eu não esperava muito e eu olhei para ela e falei o seguinte, como é que eu posso transformar isso para mim? E o que vai sair daí vai ser um negócio muito legal. Já me reuni com o Alisson, já me reuni com a equipe e a gente já sabe como transformar isso de um jeito absolutamente, vai ser uma oportunidade muito legal. Então, uma ótima noite para vocês. Daqui a pouco isso aqui vai ter resultado para vocês, tá? E agora é com vocês, pessoal. Uma ótima noite, bom fim de quinta-feira. Sexta-feira amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.